bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. Eu sou a Nádia Bento, diretora de portfólio Life Science da Nuremberg MS do Brasil, e vou acompanhar vocês em mais uma discussão no dia de hoje, uma discussão importantíssima para o nosso mercado. Nós vamos falar das estratégias de fortalecimento na indústria farmoquímica no Brasil. E para discutir esses investimentos e como é que esse setor está crescendo e inovando, nós convidamos no dia de hoje o Marcelo Mansur, que é diretor-presidente da Nortec Química. Seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Marcelo, para começar, conta um pouquinho para a gente qual que é a importância das parcerias para o desenvolvimento produtivo nos IFAs. Conta um pouco mais. Ótimo. As PDPs, como são chamadas, é um programa que nasceu de encomendas tecnológicas feitas no passado, especialmente quando veio a AIDS e o Brasil precisou até fazer licença compulsória de alguns medicamentos para AIDS. Empresas brasileiras absorveram tecnologias, desses medicamentos essenciais e forneceram essas tecnologias para laboratórios públicos, O Brasil ele tem uma estrutura muito interessante que são os laboratórios públicos. O Brasil consegue, a partir de instituições públicas, produzir medicamentos essenciais para a saúde pública, distribuídos através de um veículo que também é muito particular do Brasil e é um patrimônio muito grande do Brasil, que é o SUS. Então, nisso, as PDPs nasceram como uma forma do país absorver tecnologias essenciais, tecnologias que garantem a sustentabilidade do SUS, Porque a partir do momento que o SUS se propõe a oferecer tratamentos e medicamentos essenciais para a população, é importante que ele garanta o abastecimento desses medicamentos. Alguns são de uso emergencial, alguns são de uso contínuo, a pessoa tem que tomar pelo resto da vida. Então as PDPs são uma ferramenta de absorção dessa tecnologia, de garantir a sustentabilidade, a autonomia do país no fornecimento desses medicamentos, e especificamente no que tange a farmoquímica, uma forma da farmoquímica ter subsídio para investir e levantar a fábrica, porque a demanda do SUS, 1 ou 2 produtos no volume do SUS, justifica a construção de fábricas, Então a PDP ela é uma forma muito interessante de alavancar a demanda nacional para justificar e criar subsídio para se fazer investimento, contratar gente, capacitar gente, e com isso você garante autonomia nesses produtos e você garante uma capacitação técnica para produtos que podem vir no futuro como necessidade. Uma fábrica que você constrói para fazer um antirretroviral pode ser usada para fazer um antigripal ou um benzodiazepínico. A gente teve agora no Covid a situação de falta de item para kit intubação, que em grande parte foi a Farmoquímica Nacional que abasteceu. Então a gente tinha já capacitação, a gente tinha capacidade instalada para isso, graças às PDPs. Então a gente vê com muito otimismo o retorno desse programa. A gente entende que estamos aqui em junho, no início de junho, a gente entende que ele está para retornar nos próximos meses. E a gente vê ele como uma excelente ferramenta de efeito imediato para se levantar a farmoquímica no Brasil. Perfeito, Marcelo. E no contexto das estratégias de atuação CDMO, como é que você enxerga o suporte para o crescimento da indústria farmacêutica? Não, perfeito. A gente vê que hoje, para crescer a farmoquímica no Brasil, a gente entende que tem 2 caminhos muito interessantes. Um são as PDPs, o outro é essa atuação como CDMO, que é um desenvolvimento customizado, desenvolvimento por encomenda. No mundo existem em torno de 4.000 fabricantes de IFA. No Brasil tem 10, 12. Então a gente não tem como produzir um IFA que o mundo inteiro produz e que tem 300 concorrentes lá fora. Então a gente entende que para a farmoquímica nacional crescer, a gente precisa alavancar a demanda nacional via PDP, ou a gente precisa ter projetos customizados para as necessidades do Brasil.
Grande parte do portfólio da Nortec, por exemplo, são produtos que são específicos para o mercado brasileiro. E na medida que a farmacêutica brasileira vem evoluindo, buscando mais inovação, buscando produtos que são mais específicos aqui para o nosso mercado, a oportunidade de você ter uma farmoquímica desenvolvendo esses produtos em conjunto, a gente acha que faz muito sentido, porque a gente consegue oferecer um serviço bem mais próximo, a gente consegue trazê-los para a nossa unidade para acompanhar o desenvolvimento, a gente consegue fazer algo muito mais assim, tailor-made para as necessidades deles, para a Anvisa, para outros mercados. A gente hoje é certificado no FDA, em qualquer mercado regulado do mundo. Então a gente vê que também esse caminho do CMO, ele pode ajudar a criar uma plataforma de inovação no Brasil, né? Que é importante para o crescimento da farmacêutica aqui como um todo. Não ficar dependente apenas de genérico, mas também começar a inovar, criar novas moléculas, descobrir novos tratamentos. E fazer isso com farmoquímica nacional, a gente entende que pode ser um caminho bom para todo mundo. Incrível, Marcelo. Então, explora um pouco mais para a gente. Eu vou continuar te perguntando ainda de CDMO, porque eu estou achando super interessante. Qual que é a importância, então, de ter investimentos em projetos CDMO aqui no Brasil? A importância do CDMO é que você começa desde o início, né? E ele engloba desde a pesquisa em bancada até a gente fala na Nortec, da bancada até a tonelada, né? Então você consegue empregar e capacitar desde um pós-doc na bancada até um engenheiro que vai te ajudar a desenhar uma planta, até um operador que vai operar a planta lá no final. Então a grande beleza do CDMO é que ela envolve todo o processo do início ao fim. E na Nortec a gente hoje tem essa capacidade de levar um processo desde a bancada até a tonelada. Então a gente tem a equipe de P&D que consegue desenvolver o processo na bancada, consegue ver quais são as melhores matérias-primas para se trabalhar, consegue ver quais são os processos mais sustentáveis, que geram menos resíduo. E lá na frente a gente consegue ter flexibilidade de planta para produzir lote GMP, desde um lote de 100 gramas até um lote de 500 quilos. Então, o que é interessante do CDMO é que ele, por ele abranger toda a cadeia, ele te dá a segurança de investir desde o seu laboratório até a sua planta. Então, isso cria um ciclo virtuoso muito interessante, porque aí o projeto que dá certo, ele financia o próximo. E é o que a gente vê lá fora, onde tem essa estrutura de inovação, né? Um projeto bem sucedido, ele financia 100 projetos que eventualmente não chegam até o final, mas você cria esse ciclo virtuoso, né? Então eu acho que a farmoquímica contribui nisso, fazendo o papel de um CMO de boa qualidade. Perfeito. Marcelo, e você já falou um pouquinho pra gente da importância da farmoquímica, no caso específico aqui da questão do Covid. Uhum. Mas fala um pouquinho pra gente mais, né, o papel dela, a importância dela na indústria brasileira, mas no contexto de autonomia e segurança para abastecer outros medicamentos essenciais. Isso é muito importante, né? A gente viu no Covid que quando realmente teve a situação de falta, foi cada um por si ali, né? Então, cada país se fechou, cada país proibiu exportações, né, desses produtos. E então a gente viu que não adiantava você ter uma estrutura de farmacêutica se você não tinha os insumos, seja para vacina, seja para medicamento. E às vezes isso vem de formas que a gente não imagina. A gente queria ter IFA para vacina, mas ao mesmo tempo tinha que ter IFA para o kit de intubação. Ao mesmo tempo, você tem que ter IFA para medicamento para ansiedade, que vem de um evento desse. Então, na verdade, assim, o que a gente entende, o que a gente vê que hoje existe essa compreensão, é que falta de medicamento, ela gera instabilidade social, né? A partir do momento que você não consegue um medicamento para o seu filho, a partir do momento que você não consegue um medicamento para você que está doente, você deixa de ser uma pessoa produtiva, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue cumprir com as suas obrigações do dia a dia, você não consegue criar seus filhos, então, e lá no final isso gera uma instabilidade. Então, o que a gente entende, assim, por exemplo, na Nortec a gente constrói todas as fábricas para serem multifuncionais. Diferente de uma empresa lá fora que constrói uma fábrica para fazer um produto, para ter o máximo de eficiência, de custo naquele produto,
escala, a gente constrói todas as nossas fábricas para fazerem qualquer um dos nossos produtos. Porque a gente sabe que existem flutuações. Então, durante o Covid, a demanda de determinados produtos caiu muito, mas a demanda de outros subiu de forma muito emergencial. E a gente tinha essa capacidade de fazer essa troca. Então, a gente vê que, assim, ter uma farmoquímica forte, ela te sustenta na farmacêutica e te sustenta, especialmente no Brasil, onde o Brasil, de fato, ele se propõe a ter um SUS, né? A ter um sistema que atende a população. A população depende disso, né? A gente fez uma pesquisa recente perguntando duas perguntas importantes, assim. A primeira é se as pessoas acham que é importante ter produção nacional de medicamento. A resposta foi 97% positiva. Aí a gente fez a segunda pergunta, se é importante ter produção nacional de IFA, e o resultado foi exatamente o mesmo. Então a gente vê que existe hoje o mesmo valor para a produção nacional do medicamento e do IFA, porque as pessoas entendem que medicamento sem IFA, na hora que você tem uma ruptura como foi o Covid, você fica muito vulnerável, né? Certo. Então a gente espera que esse pensamento leve a ações concretas, seja do governo, seja do mercado privado, para expandir e confiar cada vez mais na farmoquímica nacional. Perfeito. E olhando o cenário hoje das farmoquímicas, né, aqui nacional, qual na sua opinião, né, são os desafios e talvez as medidas ou oportunidades que a gente tem pela frente? O nosso desafio é que, assim, existe uma base de farmoquímica nacional, porém ela é pequena relativa ao que tem lá fora. Então, como eu falei, no mundo existem em torno de 4.000. Dessas 4.000, 3.500 estão na Índia e na China, né? No Brasil, 10 a 12. Então, a gente não consegue hoje, assim, oferecer tudo que o mercado precisa. No passado, o Brasil tinha em torno de 50% de autonomia na produção de IFA. Hoje é menos de 5%. Então a gente tem um caminho longo para andar, mas a gente deve ver, a gente entende hoje que tem dois caminhos que são, assim, extremamente importantes e tangíveis de se fazer. Um realmente é a volta das PDPs, porque você usar a demanda gerada pelo SUS e falar que essa demanda tem que ser suprida por produção nacional, isso realmente, assim, cria subsídio para levantar muita fábrica. Em poucos anos de PDP rodando, eu tenho certeza que você consegue dobrar a capacidade da farmoquímica no Brasil, usando um molde que já está pronto do passado, né? Então isso a gente está vendo com muito otimismo a volta desse programa. E o outro que a gente vê realmente é essa parceria no sentido de ver a farmoquímica como uma facilitadora para a inovação no Brasil, sabe? Então a farmacêutica brasileira que está querendo buscar inovação, ela vê na farmoquímica brasileira uma oportunidade dela proteger mais a tecnologia dela ter mais proximidade, dela entender melhor a própria tecnologia e dela ter essa autonomia de ter a tecnologia dela toda feita dentro de casa, né? Então eu diria que esses dois caminhos hoje são, assim, caminhos muito bem preparados e esses são os que a gente vem realmente buscando para fortalecer não só a Nortec, mas a farmoquímica nacional como um todo. Loic, acho que minha última pergunta, você começou a falar de parcerias, né? Assim, não apenas as tradicionais, né? Mas fala um pouco pra gente qual que é a importância dos institutos de pesquisa, universidades, né? Para desenvolver novos produtos. Não, isso é muito importante, porque o que acontece é que, assim, a partir do momento que você tem um pesquisador, né? Assim, hoje aqui, para a gama de produtos que a gente quer desenvolver e para o leque de oportunidades que a gente entende que tem no mercado, é muito difícil você ter estrutura de pesquisa própria que dê conta de absolutamente tudo. E lá fora a gente vê que é assim, né? As grandes empresas de inovação e de pesquisa de desenvolvimento, elas contam com a academia. Porque na academia você consegue ter um pool maior, né, de talentos e de pessoas que vão poder correr mais risco, né? Vamos dizer assim, eles podem ter mais luxo de errar do que você tem com uma mão de obra própria numa empresa privada.
Então, usando a academia, você consegue ter acesso a pensamentos mais inovadores, você consegue ter acesso a estruturas mais, assim, adaptáveis ao risco. E aí você consegue ter ideias e você consegue ter, assim, realmente um ambiente propício de inovação. Então, a gente entende hoje, assim, que a utilização da academia ela é essencial para formar a gente para chegar mais capacitada na indústria depois e para aumentar o leque de desenvolvimentos que você consegue ter num dado momento. Então, a gente, por exemplo, na Nortec, a gente financia bolsas de doutorado, de pós-doc, em síntese orgânica, para a gente poder ter um portfólio mais amplo, né? Na medida que esse portfólio vai afunilando, eventualmente a tecnologia sai da academia, passa para a indústria, para a gente poder adaptar o processo para um cenário industrial. Mas tendo essa parceria com a academia, você consegue ter realmente um leque mais amplo e correr mais risco do que você poderia se você tentasse fazer tudo com mão de obra própria, né? Marcelo, obrigada pela tua presença aqui. Queria deixar aqui o microfone aberto, se você quiser dar mais algum recado, enfim, passar alguma informação para todo esse pessoal aqui da indústria que está nos assistindo. Não, agradeço e, assim, pra gente é uma satisfação muito grande poder tá na pauta, né? A gente entende que, assim, hoje as pessoas querem entender mais o que é IFA, querem entender mais quais são os desafios para se ter uma farmacoquímica nacional forte. Então, toda oportunidade que a gente tem de poder falar disso é algo muito bem-vindo, né? Então, a gente agradece. A gente tenta postar bastante coisa no LinkedIn, seja no meu, seja no da Nortec, para poder transmitir essas ideias, né, o máximo possível. A gente está com expectativa realmente muito grande para os próximos meses, para os próximos anos, que a gente tenha realmente uma retomada desses programas, que a gente consiga ter alguns projetos interessantes que a gente está fechando, que a gente espera que possam servir de modelo também para o CMO, como pode funcionar. Então, agradeço a oportunidade e estaremos aí para as próximas também. Obrigada novamente, Marcelo. Obrigada, Nortec. Que aula, gente! Que aula que tivemos hoje. Obrigada a cada um de vocês que acompanha aqui o Conversa de Mercado. Espero encontrá-los no próximo. Espero receber aqui a Nortec, o Marcelo, mais vezes no programa. Obrigada a todos. Até o próximo.